Oi, gente, paz do Senhor, boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu e a Karina, depois de alguns meses, decidimos compartilhar o nosso testemunho com vocês, o que aconteceu com a nossa filha, que foi a partida dela, e o Espírito Santo tem colocado ao meu coração para que eu pudesse gravar esse vídeo juntamente com ela, para poder postar, né? Porque eu tenho observado que muitas pessoas têm passado pela mesma coisa, têm perdido, né, os seus filhos, enfim, devido a tudo que tem acontecido, e a gente tem observado um certo desespero em muita gente, que é normal, mas eu tô aqui para compartilhar o nosso testemunho pessoal. Daqui a pouco a Karina também vai estar falando. E assim, começando pelo começo, a Rebeca foi uma filha maravilhosa. A gente, quando soube que era menina no chá revelação, principalmente a Karina, né? A Karina quase deu um mortal para trás de tanta felicidade, porque ela sempre desejou ter uma filha. E eu também fiquei muito feliz. O interessante é que tanto eu, tanto ela, a gente queria o mesmo nome, não houve nenhum tipo de discussão para a gente poder estar fazendo a escolha do nome dela, porque eu sempre almejei no meu coração que quando Deus me permitisse ter uma filha, o nome dela seria Rebeca ou Lara. E quando ela nasceu perfeita, linda, com nenhum tipo de problema. E a gente brincava muito porque ela tinha uma carinha assim de zangada. E eu brincava muito com a Karina dizendo que puxou a parte da família dela, porque a família da Karina tem uma expressão um pouco assim de pessoas que estão meio zangadas. É natural dele já. E eu brincava até com a minha cunhada, Camila, dizendo que ele tinha puxado ela. Que ela tinha puxado Que ela. ela tinha puxado ela, né, tia, pela expressão assim, que a gente compartilhou um vídeo, basicamente nos 2, 3 primeiros dias dela nascida, que ela já assim, ó, com a carinha fechada, uma criança linda, maravilhosa, cheia de saúde. E o que a gente temia é que era que ela viesse a nascer com algum tipo de dificuldade de respiração, tanto bronquite asmática, esse tipo de coisa, porque nós apresentamos esse quadro clínico de vez em quando, questão de falta de ar, enfim. Mas os médicos que examinaram a Rebeca até então disseram que ela não tinha nenhuma dificuldade respiratória. Tivemos alta, fomos para casa, aquele aconchego, a gente preparou tudo, o quartinho dela antes dela nascer, a gente pintou o quarto dela de rosa e conseguimos os móveis, tudo que a gente pensava em ter até aquele momento a gente conseguiu pela graça de Deus. E a Rebeca era uma criança tão especial que ela conversava com a gente, claro, na linguagem dela, né? Era muito carinhosa, muito calma, muito tranquila. O único momento que ela realmente chorava era o momento que ela queria mamar, óbvio, né? Que ela estava com fome. Mas fora isso, não esperneava, não fazia Cólica, né? pirraça. Quando também ela estava com gases, que ela ficava um pouco irritadinha, né? Então, era muito, muito tranquila mesmo. Ela transmitia uma paz fora do normal. Às vezes eu estava com ela assim na cama, conversando, brincando com ela, quando eu chegava do trabalho, eu dizia para ela assim, eu falava, filha, eu consigo sentir Deus através de você. E era incrível. Quem teve contato com ela, quem conheceu a Rebeca, sabe que verdadeiramente ela transmitia a paz de Deus, a presença de Deus. Eu hesitei muito em gravar esse vídeo. Dia 21 agora, se eu não me engano, completa 6 meses que ela faleceu. E fui muito resistente enquanto a isso.
porque o intuito desse vídeo é encorajar você que está passando pelo mesmo processo que nós. Porque eu tenho percebido que muitas mães, muitos pais têm passado pelo mesmo processo. E não é fácil, é doloroso. Para vocês terem noção, até uns dias atrás eu não conseguia nem olhar muito tempo para a foto dela. Era algo que eu tinha uma resistência porque eu sabia o quanto aquilo ia me doer. Não tem como não pensar, não tem como você não lembrar. É uma lembrança que vem todos os dias. E no dia 19 de março, na madrugada de sábado para domingo, a Rebeca começou a apresentar um quadro de falta de ar. A Karina acordou, acendeu a luz, eu tinha cedido a cama para elas duas ficar, até mesmo com medo de machucar ela dormindo, porque eu me mexo muito dormindo. Eu tenho essa dificuldade, né, que eu sou muito agitado, então eu preferi ficar no sofá e deixar a Karina e a Rebeca na cama. E ela apresentou um quadro de falta de ar na madrugada. A gente ficou um pouco preocupado, fez até lavagem de nasal nela, ela deu até uma sufocadinha, a gente ficou um pouco preocupado. E a gente percebeu que ela não apresentava melhora, respirando assim, muito ofegante. A gente correu com ela para o hospital. E pela manhã esse hospital atendeu a gente, que fica em Campo Grande, onde nós morávamos, zona oeste do Rio de Janeiro. E ela fez bombinha, fizeram bombinha nela, o uso da bombinha, né? Injetaram algo na veia dela para abrir os brônquios, que eu não me recordo o nome agora, mas eles me explicaram tudinho, colocaram ela no oxigênio, ficou um período de observação, teve alta. E nesse dia, 19 de março, eu iria pregar. Era um domingo que eu tinha uma agenda numa festividade jovem, tanto eu quanto a Karina. Só que quando a gente chegou em casa por volta das 11h30, meio-dia, ela continuava a apresentar um quadro de falta de ar. Karina preocupada, Karina muito nervosa, a gente angustiado, aflito. Ela molinha, ela quietinha, porque ela sempre foi muito conversadeira, observava tudo. E a gente preocupado, né? Corremos com ela para o hospital de novo. Mal chegamos em casa. Eu gastei aproximadamente 180 só de medicação, que a médica tinha passado. O médico, na verdade. Fui numa farmácia que era próximo ao hospital, comprei. Ela, na verdade, não chegou a fazer uso de nenhuma medicação, né? Voltamos com ela para o hospital. E nesse momento que voltamos com ela para o mesmo hospital, ali em Campo Grande, negligenciaram totalmente ela. Eu já cheguei lá aflito, com a mão na cabeça, pedindo a Deus misericórdia, falando: Deus, não leva minha filha, por favor, não leva minha filha. Guarda minha filha, Senhor, protege minha filha é tua, foi consagrada a ti. Porque desde o ventre a gente orava ela, a gente apresentava ela ao Senhor, a gente dizia: Deus, a Rebeca é tua, Deus, a Rebeca pertence a ti, Deus, a Rebeca é escolhida tua, vai pregar a tua palavra, vai louvar, consagramos ela no monte, oramos, apresentamos ela ao Senhor. Então a gente orava constantemente pela vida dela. A Karina, quando louvava, quando ministrava louvor, a Karina sempre assim pulava. E é engraçado que alguns pastores, amigos nossos, até mesmo igreja que a gente ia, ficavam espantados, dizendo: menina, você tá grávida, você tá pulando assim, você tem que ter cuidado. Só que a gente, não por negligência, mas tão envolvido com a presença de Deus e de fato sabendo o que estava fazendo, a gente tinha o cuidado também, mas não limitava a adoração. Então a Rebeca estava literalmente envolvida desde o ventre com a presença de Deus. A gente jamais esperava que isso ia acontecer com a gente. Até pelo fato de eu pregar, ser o ministro da palavra, Karina cantar e pregar, a gente achava que estaria isento de qualquer coisa em relação à nossa filha, até porque a Rebeca era uma promessa da parte de Deus para a nossa vida. Chegando lá,
Eles mal atenderam ela, fizeram só uma limpezinha nasal, se eu não me engano, e mais um jato de bombinha, deram alta para ela. Quando a Karina saiu de dentro do hospital, né, da sala, porque não pode entrar dois, eu percebi que minha filha não estava bem. Eu falei, Karina, ela não está bem, ela está mole, ela está molinha, ela está branquinha, ela não está bem. A Karina, meu Deus, o que a gente vai fazer? E eles não... Gente, o hospital estava uma loucura. A gente nunca viu tanta criança no hospital. Eu tenho 30 anos de idade. Eu nunca vi tanta criança no hospital como eu vi naquele período de internação, uma correria para lá e para cá, gente que estava ali horas. Tinham pessoas que chegaram ali 2 da manhã, 1 da manhã. Tinha pessoas que estavam de 11 da noite do dia anterior, então tava uma loucura. E quando eu peguei ela no colo, eu falei, ela não tá bem. Eu falei, e Deus falou comigo naquela hora, não vai para casa, não vai embora. Deus, ele falou nitidamente comigo. E ele colocou no nosso caminho uma amiga minha de infância, a Elaine, eu posso falar porque é uma amiga minha de muitos anos, irmã do meu amigo de infância, morávamos ali na mesma rua, fomos criados junto, me viu criancinha. A nossa sorte, não digo sorte, mas a providência de Deus ali na hora foi ela, porque nós estávamos sem internet, sem crédito para ligar para ninguém, sem condições de pedir nenhum aplicativo, nenhum Uber 99. E ela percebeu a nossa agonia, ela nos ajudou. A Rebeca já estava molinha já, e assim cansadinha, e eu agoniado, chorando por dentro, Karina mais nervosa ainda. O primeiro carro cancelou, o segundo carro demorando, cancelou, o terceiro carro mandando mensagem, pelo amor de Deus, vem. Saímos ali de Campo Grande, com destino foi Realengo? Realengo. E assim, esse hospital foi onde a Rebeca nasceu, que foi no Albert. Quando nós chegamos lá para Karina ter Rebeca, atenderam a gente super bem. O doutor foi muito atencioso, a Karina já chegou com 9 de dilatação. O doutor, a equipe que nos atendeu, excelente. Rebeca nasceu perfeita, gente. Eu me lembro que quando eu vi ela lá, assim com a touquinha rosa, eu fiquei mais apaixonado ainda. Eu não acreditava que Deus tinha me dado um presente lindo quanto aquele. E de fato, no mesmo hospital que ela nasceu, nós estávamos indo levar ela para tentar um socorro melhor. Porque o único hospital que veio na nossa mente foi ele. Nós pegamos a Avenida Brasil, um trecho da Avenida Brasil, um trânsito. Eu chorando dentro do carro, pedindo, Deus, pelo amor, guarda minha filha. O motorista, ele sentiu a nossa aflição. Quando nós chegamos no hospital, a Rebeca já estava assim, molinha, com a saturação bem baixa, bem baixa. Aí eu saí correndo com ela do carro, assim, na mão, eu me lembro dessa cena. Karina ficou acertando o valor da viagem. O pessoal da recepção, ele viu o quadro da Rebeca, já pediu para eu entrar logo, ir direto na enfermeira. Assim que eu em lágrimas, falando com a enfermeira, minha filha tá com falta de ar. Ela, meu Deus, o que aconteceu? Já pegou ela, levou direto para a sala de observação. Assim que a Rebeca entrou na sala de observação, dizendo o que aconteceu, eu disse que o outro hospital negligenciou. A médica olhou para ela e disse, eu não acredito que eles fizeram isso. Tinha mais ou menos umas 6 pessoas em cima da Rebeca. Aí fizeram os primeiros atendimentos, colocou ela no oxigênio. Ficamos ali por umas 2 horas, 2 horas e meia. Ela subiu para a UTI e foi ali que começou a nossa aflição maior. Foi ali que começou a nossa guerra, né? E tudo ali me lembrava ela porque foi onde ela nasceu. Ali foi meu momento de alegria. Ali foi onde eu compartilhei com outros pais que tiveram seus filhos no mesmo período, dizendo quanto minha filha era linda. Um casal que ficou no mesmo quarto que a gente tem amizade, tem um contato até hoje.
Inclusive tivemos um tempo atrás na igreja deles para ministrar. E essa jovem, ela tinha passado por uma situação semelhante, que ela teve um filho antes desse filho que estava lá, que faleceu também, se eu não me engano, com 4 dias de vida. Então, parece que Deus estava preparando o cenário e nos avisando de algumas formas. Porque antes da Rebequinha apresentar esse quadro, a nossa vizinha, né, que é uma pastora, ela disse assim, eu lembro que a gente estava na sala dela, ela disse assim, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu quero que vocês não se espantem com isso, nem fiquem chateados comigo. Antes dela ser de vocês, ela é de Deus. Antes da Rebeca ser de vocês, ela é de Deus. E no hospital, aquela agonia, aquela aflição, e a enfermeira, eu lembro que a enfermeira disse assim para outra, menina, isso aqui tá parecendo um apocalipse zumbi. Gente, vocês não têm noção de como estava o hospital. Muita criança, coisa de louco. Não tinha vaga para subir para UTI, não tinha leito para... A cama que a Rebeca ficou foi algo assim, bem que adaptado, de emergência, né? Até ela subir para o CTI. Depois de 2h30, 3 horas, que conseguiu uma vaga no CTI, já subiram com ela. E ali começou a nossa guerra. E fizeram um teste de Covid, deu negativo para Covid. Eles tentando descobrir se era algo assim, alguma infecção do sangue, mas a princípio foi constatado como bronquiolite, né? E era uma virose que nesse período ainda está agredindo muitas crianças. A Karina ficou com ela a primeira noite que eu voltei para casa para poder buscar roupa, até roupinha mesmo para ela ficar lá no hospital, um lençol para a Karina. E tinha muitas crianças internadas, eu voltei para casa, Karina ficou lá. Eu até fui trabalhar no outro dia porque não tinha muito o que eu fazer, Karina ia ficar lá por um período. E Karina me ligou dizendo, amor, a médica vai ter que entubar ela, porque ela tá muito fraquinha, ela vai precisar ser entubada. E no dia seguinte, quando eu fui ficar com ela, a médica conversou comigo, o meu pensamento era que, devido ao que a gente apresentou, né, um quadro de bronquite, ela também possivelmente teria, mas foi descartado, era realmente uma virose. Alguns dias antes, 2, 3 dias antes, ela tinha tomado a vacina de 2 meses dela, mais ou menos esses dias. Eu achava que era por conta da vacina, porque a imunidade ela fica mais baixa. E a médica me explicou, ela falou, paizinho, o vírus já estava ali. Independente da vacina ter surtido algum tipo de efeito na questão da imunidade dela, não é por conta disso. O vírusinho já estava ali e uma hora ou outra ele iria se apresentar. E muitas crianças estão assim. Para vocês terem noção, tinha um bebê de 1 mês entubado. Foi entubado no mesmo dia que no mesmo dia, do lado da Rebeca. Uma menina também. Uma bebezinha de 1 mês, gente. Você tenta imaginar, 1 mês. A gente olhava para aquela sala, crianças entubadas, bebês, então assim, coisa fora de sério. E a todo tempo eu dizia, Deus, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Eu não estou errando, eu não estou falhando. Eu sou fiel, estou pregando a tua palavra. E a minha filha ali, eu dizendo, Deus, guarda minha filha, Deus, já é promessa tua. E aquela aflição. E eu não sabia, porque quando eu estava em casa, que a Karina estava no primeiro dia, eu orava para Deus, eu pedia para Deus, pedindo para Ele guardar ela. Eu peguei uma roupinha dela, eu chorava orando aquela roupinha, eu gritava na roupa, eu falava, Deus, guarda minha filha, pelo amor, tira ela de lá, pelo amor de Deus, tira ela de lá. E foi muito difícil lidar com isso.
E eu tinha pregado na minha igreja uma semana antes, justamente sobre suportar a dor do luto. Interessante é que no primeiro banco estava a Karina, estava a Rebeca, eu orgulhoso, feliz, porque a minha família estava ali, eu pregando na minha igreja sede, na matriz, onde fazemos parte. E eu, assim, me sentindo realizado, sabe? E eu dizendo para o povo, você precisa ser forte apesar do luto. Eu preguei sobre a morte de João Batista. Se eu não me engano, está em Mateus 14. Que Jesus, quando ele recebe a notícia da morte de João Batista, ele se isola e ele procura ficar sozinho, no lugar deserto. E eu dizendo para aquele povo, vocês precisam ser forte no meio do luto, ser forte no meio da perda. Também citei a questão de Josué. Quando Moisés é morto, que Deus fala para Josué dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta agora e passa esse Jordão. É como se Deus estivesse dizendo para ele, ó, o período do luto eu aceitei até aqui. Mas agora você precisa se levantar e prosseguir. Tudo que eu preguei naquele dia, alguns dias depois eu tive que viver. Então, quando eu estava ali, que a Rebeca apresentou o quadro de queda de pulsação, os médicos pediram para eu sair, eles tentaram reanimar ela de todas as formas, os médicos ficaram alguns minutos ali com ela, e infelizmente ela não resistiu, Deus a recolheu. E quando eu cheguei naquele hospital, naquele dia, que foi uma terça-feira, ela foi domingo para o hospital, ela ficou domingo, segunda, terça, até 2 horas da tarde, no máximo, porque foi o horário que ela veio a falecer, que foi mais ou menos 1h40 da tarde. Quando eu cheguei naquele hospital, Deus disse para mim, eu vou levar a sua filha. E não adianta você se desesperar. Eu vou levar a Rebeca, não adianta você se desesperar. O corredor daquele hospital para mim parecia um túnel, parecia uma eternidade. Cada passo que eu dava ali parecia que era em câmera lenta, porque eu não conseguia raciocinar bem, querendo aceitar o que Deus estava falando comigo. E eu dizendo para Deus, não, o Senhor não pode fazer isso comigo. Entrei, fiquei com ela, rendi quem estava lá. E eu dizendo para Deus, Deus não faz isso comigo. Mas Deus já estava me dando a certeza. E você teve um sonho, né, também? Eu sonhei com ela. Uma semana antes dela internar, eu acordava todos os dias com uma angústia profunda, profunda mesmo. Eu falei, Karina, eu não sei o que está acontecendo, porque eu tô com uma angústia tão grande, que eu não estou conseguindo entender o que é. E Deus me fez sonhar com ela sem vida. Às vezes Deus avisa coisas pra gente que a gente não quer aceitar. A gente não quer de fato aceitar. E ela veio a óbito quando eu fui almoçar antes disso acontecer, poucos minutos. Eu liguei para a Karina do refeitório. Eu disse, amor, a gente tem que estar preparado para tudo. A gente precisa estar preparado para qualquer coisa. E de fato, como mãe, a Karina, não, mas ela vai ficar bem, não vai? Ela vai ficar bem, ela vai melhorar. Mas eu disse para ela, a gente tem que estar preparado para tudo. Porque Deus ele já estava falando comigo ali naquele hospital. E quando os médicos vieram me dar a notícia, eu respirei fundo, eu vi a minha filha sendo reanimada. Eu estava lá fora, passando, eu andando para um lado e para o outro, dizendo, Deus, não faz isso comigo, não faz isso comigo, por favor. Deus, não faz isso comigo, não faz isso comigo, tenha misericórdia de mim, não leva minha filha a todo tempo para lá e para cá, e vendo os médicos tentando reanimar ela. Quando os médicos vieram, já sabia.
A equipe me cercou, a psicóloga que estava de plantão já veio conversar comigo. Eu respirei fundo, abaixei a cabeça e naquele momento eu ainda consegui falar de Deus para aquelas pessoas. Eu agradeci aquela equipe, eu agradeci aqueles médicos e disse que a vontade de Deus prevaleceu e que se ela partiu foi permissão dele, e eu agradeci eles por tudo, que eles foram excelentes. Eu quero deixar aqui a minha gratidão pelos médicos, pelos profissionais do Albert, né, amor? Que atenderam tanto no nascimento quanto nessa questão, eles foram excelentes. E o que passava na minha cabeça é o como eu vou contar para a Karina. O incrível é que inúmeras pessoas nos ajudaram em oração, gente. Eu fazia parte de uma igreja desde os meus 7 anos de idade, então eu conheço muitos pastores, eu conheço muita gente, tenho muito contato, principalmente com cristãos, até mesmo não cristãos. Então, muita oração. Minha pastora estava viajando, eu em contato com ela pelo telefone, muita gente orando, pastores amigos, fizeram realmente um círculo de oração por ela. E nesse dia estava tendo o círculo de oração em nossa igreja matriz, pessoas orando. Então foi assim uma união muito grande em prol da Rebeca. Amigos me mandavam vídeo em oração para a igreja, orando por ela. Então não tem como questionar a vontade de Deus. E a gente não consegue entender como Deus pode trabalhar em algo ruim para nós. Porque ninguém quer perder um filho, ninguém aceita a morte de um filho, porque a naturalidade da vida é os filhos enterrarem os pais, não os pais enterrarem os seus filhos. Então, não tem como explicar, porque foi tudo muito rápido, foi questão de 3 dias, foi assim. E aqui fica a nossa gratidão por todos que oraram, por todos que clamaram. E eu preocupado, como eu vou contar para a Karina? O que eu vou dizer para ela? Como eu vou falar com ela? Não sei como falar. Como eu vou contar para o Davi, que ama a irmãzinha dele, que é o meu primogênito? Naquele momento, gente, passava um filme na minha cabeça, uma história na minha cabeça, e eu... O que eu vou fazer? Era um turbilhão de pensamentos. E a todo tempo eu já sentia a influência de Satanás dizendo para eu pecar contra Deus, para eu blasfemar, para eu espraguejar, porque eu pregava no altar que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma. E na minha vida não estava nada acontecendo daquilo que eu pregava no altar. E Satanás já querendo trabalhar na minha mente para eu pecar contra Deus. Mas a Bíblia nunca nos prometeu que seria fácil. Em João, capítulo 9, a Bíblia vai dizer que um cego de nascença, quando Jesus o encontra, ele diz para os seus discípulos que aquela cegueira era para glorificar o nome de Deus. Gente, como a gente pode ver Deus em algo ruim, gente? Sejamos sinceros, como a gente pode enxergar Deus através de algo ruim? A gente não consegue. Mas Deus trabalha através de coisas ruins, para a nossa visão. É o que está escrito em Jeremias 11:29. Bem sei o pensamento que tenho sobre vós. 29:11. 29:11. 29:11, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A gente não consegue entender os planos de Deus. Não consigo explicar a dor que eu senti no momento que eu ainda sinto. Agora é uma dor que já está, aquela dor de saudade, não uma dor de angústia. Mas o mundo parece que desaba, né? Eu vou deixar a Karina falar um pouco agora, porque eu já falei muito. Pode falar, amor. E para complementar mesmo, parece que o nosso mundo acaba, né? Eu dizia, meu Deus, o que eu vou cantar agora, né?
nas minhas ministrações, o que eu vou falar, o que o Oasis vai pregar, o que as pessoas vão falar, né? E eu ficava, nós, né? Mais eu, porque o Oasis, como é um homem na casa, ele é mais, não que ele não sinta, mas é como se a gente visse o nosso mundo desabar mesmo. Eu, então, meu Deus do céu, não queria comer, não queria tomar banho, não queria nada. Parece que tudo dentro de mim estava morto. E a Rebeca sempre foi muito desejada, eu sempre orei muito a Deus para que eu tivesse uma filha, né? Que Deus me desse um casamento abençoado. E ver o nosso sonho se esvair, né? A gente sabe que ela está guardada com o Senhor e que nos dá esperança é saber que ela está salva, que ela está guardada por Deus. E dizer para você que ainda que você esteja no fundo do poço, Deus ele tem todo o poder para te tirar de lá. Eu lembro no ano 2020, eu escrevi um hino falando sobre, o nome do hino era O Processo. E no refrão, acho que é na metade do hino, eu falava assim, que eu estava no fundo do poço e o Senhor me arrancou de lá. Só que eu achava que eu estava escrevendo devido a tudo que eu já passei, mas na verdade era tudo que eu ainda iria passar, né? E quando aconteceu isso, que eu estava no fundo do poço, a minha oração para Deus, a nossa, né? Creio, ele também fazia essa mesma oração. E eu falava, Deus, me tira do fundo do poço. Me tira do fundo do poço, eu não quero ficar assim, eu não quero ficar depressiva. Eu não quero ficar desse jeito que eu estou, porque isso não está sendo saudável, como ele falou, as armas do diabo é fazer isso. O que a gente venha questionar Deus, murmurar contra Deus, se isolar mesmo. Tinha dias que, se não fosse o Oasis, eu nem sei, né? E eu sei que tem muita gente que está passando por isso. Inclusive tem mães que mandam mensagem para mim, que são ministras da palavra, e fala comigo como que eu estou suportando, como que está sendo, porque para elas está muito difícil e a gente não vem mostrar um ar de superioridade aqui, dizer que a gente é super-homem, super-mulher, não, como vocês aqui acompanharam, aqui no YouTube, não, nem tanto, mas no Instagram. Todos os dias eu postando vídeo, dando força e eu lembro que quando eu ia para as consagrações, eu só chorava e Deus falava que tinha saudade de ouvir eu cantando, porque eu não estava mais cantando dentro de casa. Nossa vida sempre foi, né? A gente trabalhava, ia para a igreja e eu sempre cantava e parece que a minha adoração foi se esvaindo, né? E eu só ficava assim, parada, olhando pro tempo e falando com Deus. E aí, depois de uns 6 meses, né, que a gente se mudou, eu lembro que eu cheguei para um culto de jovens que estava tendo um congresso nessa igreja onde a gente está hoje. E teve uma irmã que ela orou por mim e ela falou para Deus, né, devolver a alegria que eu tinha na presença dele, para eu voltar a ser usada como eu era na presença dele, porque o inimigo ele queria me paralisar no meio dessa dor. E ela dizia mais ainda, que era para Deus me mostrar o plano oculto do inimigo, que era me paralisar nessa dor. E desde esse dia que essa irmã orou por mim, parece que eu estalão assim na minha mente, sei lá, eu não sei dizer, não que a gente não sinta a dor, não que a gente não sinta falta dela todos os dias, eu falo dela toda hora. Às vezes até, né, fica assim, tenta não falar muito, mas eu falo dela sempre. Mas eu quero te dizer que ainda que você ache que você está sendo frustrado, ou que você perdeu seu filho ou sua filha, você está passando por isso, eu quero te dizer que você não vai morrer. Como todos os dias eu dizia que eu queria morrer, que eu não queria estar viva, que eu queria ter ido embora junto com a minha filha. E eu tô aqui para te dizer que hoje o milagre somos nós. O milagre somos nós.
porque não é fácil mesmo. Mas eu quero te encorajar e te dizer, nós, né, queremos te encorajar e te dizer que a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor muitas das vezes não é agradável pra gente, porque a gente só vê o agora e Deus já tá vendo lá na frente. Ah, mas isso não justifica, mas é Deus que é o dono da nossa vida. Ele tá vendo lá na frente. Então, nós queremos dizer para vocês, suportem o processo. Suportem essa dor. Talvez você nem perdeu um filho, talvez você queira tirar sua vida porque você não encontra mais solução para sua alma. Mas eu quero te dizer que Deus, ele tem um refrigério para tua alma. E nesses momentos que a gente estava assim, sempre Deus usava alguém para falar com a gente, que estava com a gente, mesmo a gente vendo tudo dando errado, tudo se acabando, mas Deus sempre usava pessoas para dizer que ele estava com a gente. E tem um hino que fala assim: estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não me esqueço também. E eu ouvi esse hino, né? Nós ouvíamos vários hinos dentro da nossa casa, em todo lugar. Então eu quero te falar que o Senhor, ele tá cuidando de você, ele tá cuidando da tua história. Esse não é o fim, esse é só uma vírgula na tua história. A nossa filha jamais ela vai ser esquecida, não tem como, entendeu? E é aguardar o céu. Agora é aguardar o céu, porque nós sabemos que Jesus está voltando, né? E eu vou deixar o Oz terminar. Se a gente não tivesse reserva em Deus, certamente a gente não teria suportado esse processo. A gente sempre foi muito assim, de oração. Isso aqui não é uma exaltação pessoal, até porque nós que temos um ministério devemos estar em constante comunhão com Deus. Graças a Deus nós tínhamos reserva nele, porque se nós não tivéssemos reserva nele, nós não teríamos suportado. Para quem vem de fora, para quem vê de fora, talvez não seja doloroso. Só quem passa por essa dor sabe o que é. Só quem passa pela dor de enterrar um filho sabe do que eu estou falando. Pessoas de fora, elas podem nos apoiar, nos aconselhar, nos abraçar, nos consolar, mas só quem passou por esse processo sabe do que eu estou falando. E muita gente ligou pra gente, muita. Meu telefone não parava de tocar um minuto. As pessoas queriam entender o que aconteceu porque foi muito rápido. Muito rápido. Acho que pra gente, vai fazer 6 meses, até hoje não caiu a ficha. Porque foi muito rápido. Meu pastor, presidente, na época me ligou à noite mais tarde. Pastores me ligando, familiares. Meu celular, ele travava, ele não conseguia mais receber mensagem. E no sepultamento dela, nós ainda tivemos força para cantar um hino para Deus. Eu lembro que algumas pessoas estiveram lá, pessoas que eram próximas e outras que nem eram tão próximas. Algumas que se fizeram de próximas, mas não eram. E a gente estava ali no nosso momento. E a todo tempo, nosso aniversário dizendo pra gente pecar, vendo a nossa promessa ali naquele caixão. E como é que faz para adorar, gente? Como é que faz para adorar a Deus, para exaltar a Deus? Como é que faz? E mesmo assim a gente teve força para cantar para Ele, dizendo que adorar Ele era o que nos mantinha de pé, né? Aqui fica a minha gratidão a todos os amigos, aos verdadeiros amigos, aos pastores que nos ajudaram. Eu quero citar aqui em especial o pastor Gilberto, que foi um paizão. Pastor Gilberto foi um paizão.
me ajudou com a minha esposa, abraçou, nos ajudou na questão do sepultamento. Pastor Silas, quero também agradecer a Flávia, que nos apoiou, ao Valdeci, porque foram pessoas que no momento do turbilhão estiveram ali com a gente, pessoas que nos ajudaram em oração, muita gente que não tem como citar o nome de todas as pessoas, nossos familiares, minha mãe, minha sogra. Os primeiros dias são muito difíceis. Eu lembro que quando a gente voltou do cemitério, a vontade era sumir daquela casa. A gente queria sair dali de qualquer jeito, principalmente a Karina. A gente queria pegar nossas coisas, arrumar tudo e ir embora, pegar as coisas da Rebeca, pelo menos eu, assim, doar, porque eu era muito agarrado com a Rebeca, vocês não têm noção. Eu tinha um jeito de colocar ela para dormir, único, especial, que eu colocava ela aqui, ficava balançando nela, passava 2 minutinhos, a bichinha já estava falecida assim de sono, ela apagava, eu era um grude com a minha filha, um grude. E Karina então nem se fala, né? Então a gente queria sumir, queria ir embora de qualquer jeito. Amanhecia o dia, a Karina falava, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, ver a casa para alugar. Eu ainda gerindo o processo do luto, eu tendo que ser forte por ela, eu guardando o choro, eu só chorava quando eu orava, quando eu me isolava. Até hoje, dificilmente eu choro na frente dela. E teve pessoas que criticaram depois de alguns dias, algumas pessoas cogitaram que a gente não estava vivendo o nosso luto, que a gente estava bem. Só sabe da dor quem passa a dor, né? E a gente não pode deixar se abater e se afundar numa depressão. A gente não pode ser dominado pela dor. E a todo tempo eu tentando animar a Karina, os meus amigos pessoais sabem quanto eu sou brincalhão, quanto eu tento animar a Karina. Então as pessoas viam aquilo ali na internet e achavam que a gente não chorava, né? Karina teve que passar por consultas pelo psicólogo. Karina dizia todo dia para mim que queria morrer, que não queria mais saber de nada, que nada para ela mais importava. O primeiro mês talvez seja o mais difícil de todos. No decorrer dos dias as coisas vão amenizando, você vai começando a se reerguer, a entender. O interessante é que na mesma semana eu estava pregando. Aí vão dizer, caraca, você tem que respeitar o seu luto, a sua dor, sim, de fato. Mas o que me manteve de pé foi a presença de Deus e o altar que eu estou. E através do nosso testemunho, através do testemunho da nossa filha, vidas voltaram para Cristo, vidas foram impactadas. Não há nenhum dia que nós não lembramos da Rebeca. Não há nenhum dia que nós não pensamos. Eu acordo de madrugada pensando nela. Nos primeiros dias, às vezes eu acordava ouvindo a vozinha dela chorando. Eu acordava achando que ela... Há pouco tempo atrás mesmo, eu sonhei com ela. Eu chorava no sonho e quando eu acordei, meus olhos estavam cheios de lágrimas. Não é um processo fácil. É um processo doloroso, mas você precisa suportar e entender que as dores também são necessárias e muitas das vezes fazem parte de um propósito de Deus para a nossa vida. A gente não consegue ver Deus no meio da dor. A gente acha que Deus só está na bonança, na prosperidade, no crescimento, na alegria, mas Deus ele também faz parte do luto. Deus ele também faz parte da perda. E a gente precisa aceitar e ter um discernimento disso. Porque Deus é um Deus que somente não vai permitir felicidade na nossa vida. Há momentos em que o dia mau irá chegar. A gente já vai concluir. Vou deixar a Karina falar mais alguma coisa. Pode terminar, deixa eu terminar. Tá? E é isso, que você permaneça
E aqui fica o resumo, não tem como esquecer. Depois que nossa filha partiu, nós tivemos contato com algumas pessoas que passaram pelo mesmo processo. Teve gente que já perdeu o filho há 17 anos atrás. Ainda lembra, ainda chora. Esquecer não tem como esquecer. Mas eu quero dizer para você que você seja forte. Somente Deus pode trazer a paz que você precisa. Somente Deus pode trazer o acalento para a sua alma. Somente Deus, não há outro caminho. Só Deus pode te curar. Se achegue a Deus, ore a Deus, aceite a Cristo, porque Ele é o único que pode nos consolar. Ora, amor, para encerrar. Amém. Senhor, muito obrigado por esse momento que estamos aqui, Senhor. Que esse vídeo seja, Pai amado, Pai querido, no alcance de muitas pessoas, Senhor. Que do mesmo jeito, Senhor Jesus, que o Senhor está nos dando força, que o Senhor venha fortalecer quem está do outro lado da tela, Senhor, assistindo, ouvindo, Senhor, esse testemunho. Deus, eu creio que o nome da nossa filha, Senhor Jesus, o teu nome através da nossa filha, Senhor Jesus, vai ser exaltado, até mesmo, Senhor, com a sua partida. Senhor, que o Senhor venha, Pai amado, Pai querido, consolar os corações, que através desse testemunho, Deus, vidas vinham ser arrancadas da depressão, vidas vinham ser tiradas, Senhor Jesus, do lamaçal. Deus, vidas sejam arrancadas do fundo do poço, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que vai ver esse vídeo, que vai compartilhar, Deus, porque nós não queremos ser conhecidos, Deus, nós queremos levar o teu reino, mostrar, Senhor Jesus, que ainda que quando o Senhor não fizer, o Senhor também está cuidando da nossa vida, o Senhor também está cuidando da nossa história, Senhor. Toma, Senhor Jesus, a cada uma dessas pessoas que vão ver esse vídeo e que o Senhor possa, Senhor Jesus, fortalecê-las a cada dia. Pai amado, Pai querido, que elas venham ter força, Senhor Jesus, em Ti, encontrar um refrigério para a alma delas em Ti, Senhor. Nós agradecemos por essa, Pai amado, Pai querido, por essa oportunidade, por esse momento de estarmos aqui falando do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Que Deus te abençoe, tá? Amém. Seja forte.